nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um bom dia a você que está nos acompanhando pela rádio, pelos meios de comunicação social, para refletirmos a palavra de Deus. Hoje, 13 de janeiro, temos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versos de 21 a 28. Vamos ouvi-lo. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? O ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, Jesus, eu tenho falado com vocês, aquele jovem alegre, trabalhador, criado na periferia, porque ali Nazaré era considerada periferia, não foi para a capital para estudar, não era doutor de nada, carpinteiro, e com 30 anos começa a pregar, batizar, falar, curar, aquelas obras que a gente sabe que Jesus começou a fazer. Ali, em Cafarnaum, nós vimos esses dias, ele volta a Nazaré, ali na Galiléia, periferia. A Judéia, que era considerada a capital, né, de Jerusalém, dos mestres, do templo enorme, majestoso, os mestres da lei, todos em Jerusalém, os sumos sacerdotes, o sinédrio, enfim, os mestres todos em Jerusalém. Começa aquele jovem que não foi para estudar em Jerusalém, não era formado em nada, começa a pregar. Nós ouvimos aqui o povo falando um ensinamento novo, alguma coisa diferente. Ele não prega como os mestres da lei, como os sacerdotes, não. Como os rabinos daquela época. Ele fala não de um Deus cheio de leis, de mandamentos. Não, ele não fala daquilo, não. Ele fala de um Deus que ama, de um Deus que é Pai, de um Deus que perdoa, de um Deus que não discrimina ninguém, num Deus da paz, num Deus de amor, num Deus que não quer guerra, quer perdão,
quer justiça, quer verdade. Não discrimina ninguém. Está no meio dos pobres. Toca nos leprosos. Fala do reino de Deus com simplicidade. Fala da mulher que perde o dinheiro, as moedas lá dentro de casa e varre a casa para encontrar. E ele encontra uma maneira de falar de Deus assim. Deus está procurando você. Não quer que fique ninguém perdido, não quer que ninguém fique para trás. Olha o pastor, quando perde uma ovelha, ele deixa 99 lá no aprisco e vai procurar uma que perdeu. Deus também é assim. Isso não estava lá no Antigo Testamento, os rabinos não pregavam. E ele vê Deus nos passarinhos, nas flores. Dá exemplo de pessoas que amam. Conta as parábolas do filho pródigo. Vai atrás da pecadora, do pecador. Entra na casa dos pagãos, recebe os ladrões, as prostitutas. Mudem de vida, gente. O reino dos céus está próximo. E Jesus prega aos pobres. Venham todos. Todos são filhos e filhas de Deus. Também os doentes, não tem ninguém castigado por Deus. Deus ama a todos. A doença é normal aqui no meio de nós. Não é castigo de Deus, não. É nosso pecado que faz isto. Então Jesus não condenava ninguém, só sabia perdoar. Ficava bravo com os fariseus, sim. Ficava. Quando via a exploração do ser humano, quando via aqueles ricos que exploravam os pobres, com isso eles ficavam com raiva. Jesus ficou com raiva. Quando ele viu lá no templo, aquele pessoal vendendo, ganhando dinheiro com as coisas de Deus, ele faz um chicote de corda e bate, e derruba a coisa. Ele fica com raiva também. Quando vê gente explorando, uns explorando os outros para ficar rico. Isso ele não gostava. Mas aos pobres, aos doentes, aos que queriam aprender, queriam saber, ele era apaixonado. Ele não podia ver gente chorando, gente sofrendo. Ele queria cuidar, ele queria curar. Fosse quem fosse. E ele contava histórias, parábolas lindas, de pessoas que sabem amar. Daquele pai que recebe o filho pródigo, que fica esperando, que não pune o filho com castigo, não. Só sabe amar, sabe receber, abraçar, beijar, perdoar, caminhar junto. E é esse Jesus, filho de José e Maria, mas que é filho de Deus e que nos chama também a amar como ele amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E deu a vida por nós. Ressuscitou, mas está no meio de nós. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele está conosco, com toda pessoa, conforme o anjo cantou no dia do Natal. Pessoas de boa vontade, que quer amar, que quer caminhar com Jesus, como os apóstolos que largaram suas redes e foram caminhar com Jesus. Que Ele quer que nós também deixamos as nossas dificuldades e venhamos caminhar com Ele para anunciar que o reino dos céus está próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos mais uma vez ao final do nosso programa e amanhã estaremos aqui de volta com a leitura e a reflexão do Evangelho. Obrigado a você que participou conosco, que ouviu e que meditou conosco. Caminhe com Jesus, que Ele está te chamando também, para que você também anuncie o seu reino de paz, de justiça e de amor.
O Senhor esteja convosco, que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor.